Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por estarem hoje aqui com a gente. A gente vai ter uma live hoje, acredito assim, bem legal, né? O tema Management of Transaction. Vamos falar sobre isso? Precisamos falar sobre isso, né? Eu sou o Fernando Vasconcelos, sócio-diretor do Grupo Contique. E para moderar essa live, como sempre, né, vamos chamar o ilustríssimo Fernão, né, sócio e co-founder da Loureiros Consultores, que vai nos ajudar aí a falar desse tema bastante interessante. Seja bem-vindo, Fernão. Obrigado, Nando. Super honrado de moderar vocês três profissionais muito conhecidos, reconhecidos e um tema super pertinente, uma discussão riquíssima. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Com certeza, né? E um daí dos nossos, né, convidados é o Marcel Frigeira, né, que tem mais de 20 anos de experiência no trade turístico, atuou em grandes TMCs e desde 2010 ocupa o cargo de gestor de viagens para a América Latina da IBM, né? Seja bem-vindo, Marcel. Obrigado, muito obrigado, Fernando. Obrigado, Fernão. Prazer estar aqui com vocês. E outra pessoa, né? A Sheila Câmara, tem 16 anos de experiência no gerenciamento de viagens e despesas e eventos corporativas. Hoje participa do TMG e atua como gerente de viagens da KPMG Consult. Bem-vinda, Sheila. Obrigada, Nando. Olá, Fê, Marcel, é um prazer estar aqui com vocês e vamos para essa discussão riquíssima. Obrigada. Vamos sim. Toca aí, Fernão. Bom, pessoal, vamos lá. Eu acho que tem muita gente na nossa audiência que está super curiosa para ver o que a gente vai falar. A gente sabe que nos bastidores dos eventos, principalmente quando ainda eram presenciais, a gente tinha muito essa discussão, porque o FII é tanto, o FII é tal, e como que sobrevive, como que fica, como que acontece. E aí chegou uma pandemia que simplesmente eliminou a prestação de serviços das agências de viagens corporativas e elas são remuneradas por serviço. Então, talvez a gente precise repensar esse modelo que funcionou por muitos anos, mas agora ele provavelmente precisa de uma revisão, né? Como em muitas outras áreas, a pandemia trouxe visibilidade para vários gaps que a gente tem em muitas coisas da nossa sociedade e dos nossos mercados. E para isso, a gente vai ter o Nando, a Sheila e o Marcel discutindo, debatendo esses temas. Eu queria estabelecer aqui algumas premissas também para quem está nos assistindo. Isso aqui não é um fla-flu, então não tem vencedor e perdedor do debate. A gente quer discutir conceitos, discutir ideias, provocar reflexões em quem está aí na audiência, seja de um lado, seja de outro. Não tem assunto combinado, não tem resposta combinada. A gente quer realmente o máximo de transparência de todos os participantes que estão aqui, independente, aqui não tem o Nando da Contique, a Sheila da KPMG, o Marcel da IBM, eles são profissionais de mercado que obviamente estão de um lado da mesa hoje, mas o Marcel, por exemplo, já foi um cara que passou por TMCs e tem essa bagagem para discutir. A gente vai falar exclusivamente sobre composição de preços. Sabemos que prazo de pagamento é um assunto também que interessa, mas se a gente fosse abrir demais a discussão, o tempo não ia ser suficiente para tantos pontos de vista interessantes que eles têm para debater. Então a gente vai focar exclusivamente em modelo de cobrança, preço. E prazo de pagamento a gente pode falar numa outra live, quem sabe. E também queria pedir a vocês que nos enviem perguntas no chat aí do YouTube, das outras redes que vocês estiverem assistindo, porque as perguntas de vocês também vão enriquecer o nosso debate. Meu papel aqui como moderador é fazer esse gancho, né, o que vocês forem mandando ao vivo, provocar a discussão, provocar os três participantes também para saber aquilo que eles pensam, que eles defendem como ponto de vista. Beleza? Então, para começar, eu vou passar a palavra para o Nando, fazendo uma pergunta para ele sobre uma coisa muito prática, Nando. Desde que começou a pandemia, os clientes reduziram aí 90%, 95% do volume de compras.
e vocês são remunerados compra a compra, né? Na maior parte dos casos, com o transaction fee. Como que uma agência conseguiu e consegue, até hoje, entregar, por exemplo, relatórios gerenciais, relatórios de bilhetes não voados, gerenciar os cancelamentos com uma redução de quadro e com a eliminação ou a quase eliminação das suas receitas? Pois é, essa é uma pergunta bem interessante. Logo quando veio, né, a pandemia, a gente de fato sentiu esse gap, né? O que é que aconteceu? A gente tem a precificação, né, em 98% de nossos contratos de transaction fee, aonde no escopo a gente tem uma série de ações que não só emissão do bilhete, reserva do hotel, a consultoria em si, né, está dentro daquele transaction. Toda a parte de relatórios, de dados, de helpdesk, de ferramenta, de servidores, overheads, todos estão dentro daquele custo, da composição daquele preço. Uma vez que a gente deixou de ter o transaction fee, de fato, teoricamente, a gente deveria parar de ter o serviço, porque uma vez que a gente não tem receita, não existe um serviço a ser oferecido, né? Da mesma forma, o transaction já dizia, né? Comprou, paga, não comprou, né? Não paga. Da mesma forma, comprou, a gente presta o serviço. Não comprou, não tem serviço. Mas a gente sabe que isso não acontece, porque existe um relacionamento, existe um contrato, mas aconteceu esse gap, a gente ficou estrangulado, porque, de forma geral, aqui eu não estou pontuando um cliente que, logo quando a gente abordou, ele foi para o management fee, ele aceitou pagar um custo fixo, mas, de forma geral, a gente ficou com esse gap sendo demandado muito demandado por todos os cancelamentos, para repatriar, né, pessoas, para levar de volta para os seus países, mas sem nenhuma receita, sem nenhuma linha de receita. Então, precisamos sim falar sobre isso, precisamos falar por ter, qualquer que seja o nome, aqui é muito mais do conceito, é a gente poder ter um custo fixo ou um cap mínimo que honre esses outros serviços, que não está só diretamente ligado à emissão do bilhete, a uma remarcação de um bilhete, ou de um hotel, ou de uma locação de carro, certo? De fato, ficamos estrangulados, entendeu? Mas aí você acha, então, que o management, ou um mixed fix, seria a mistura do management com transaction, você teria que estabelecer, as agências teriam que estabelecer, tipo, um mecanismo que fosse acionado automaticamente. Então, quando a gente não alcançou um nível mínimo de transações que justifique o transaction, automaticamente a empresa paga um valor fixo pré-determinado? Sim, com certeza. Eu acho que isso precisa, e isso eu coloco assim de forma bem transparente. Eu acho que as próprias agências se colocaram nessa situação, entendeu? Nessa concorrência onde a gente foi colocando de uma forma muito variável os preços de uma forma com a composição de outros tipos de receita, e quando sumiu isso, de fato ficou super visível, ficou visível esse gap, entendeu? E da mesma forma como a gente se colocou, beleza, nos colocamos, ok, mas vamos sair dessa, vamos sair junto, porque toda a cadeia perde, entendeu? Toda a cadeia é um serviço que precisa ser prestado, é um serviço importante. Então, sim, eu acredito muito que deveria ter, né, uma questão de transparência mais nesse cap mínimo, do que está dentro desse cap mínimo, quais os serviços que podem ser acionados, e a gente sim partir para o mixed fee, entendeu? Essa pandemia, eu acho que trouxe para a gente uma oportunidade da gente conversar, de repensar, de trazer uma transparência, sabe? De deixar claro essa coisa que ficava meio no ar, sabe? Ficava obscura. meio... Sim, Exatamente. totalmente nebulosa.
Marcel, você concorda com o Nando? Você é um cara que hoje atua numa empresa global. A gente sabe que para empresas globais é um pouco mais difícil conseguir essa negociação de transaction para management, porque são contratos fechados nas matrizes e envolvem vários países, é bem complexo. Se você fosse um gestor de uma conta local ou uma conta global com autonomia para decidir, você estaria aberto para ouvir o Nando, receber ele lá na empresa e conversar? Fernando, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, porque, veja, a gente até relembrou ontem conversando, né? Eu fiz parte do esforço aí para trazer o transaction fee para o nosso mercado, né? Você também participou desse processo, né? Antigamente a precificação mais comum era o management fee. O management fee ele tem, né? Como a gente sabe, fica claro agora nesse momento de pandemia, algumas vantagens. Mas no passado ele também tinha mais desvantagens que ficavam evidentes. No caso do management fee, o que acontecia muito é que muitas TMCs sobreviviam também da comissão recebida dos fornecedores. Isso deixava a relação pouco transparente. Então, o transaction fee veio no esforço das TMCs de trazerem mais transparência para a relação, dizerem, olha, não tenho interesse em te vender uma passagem mais cara para ganhar uma comissão maior que o management fee pode me proporcionar. Então, a gente trouxe o transaction fee nesse esforço de ganhar transparência. Claro que o cenário também do mercado, das companhias aéreas, dos fornecedores em geral, também foi se transformando e as comissões foram diminuídas, né? Eu venho de um cenário, há muito tempo atrás, onde as comissões, tínhamos comissões, over commissions, metas de uma maneira geral, tinha uma comissão bastante generosa, saudável, generosa dos fornecedores. Esse cenário já não existe mais há muito tempo. E então, agora deve existir menos ainda, né, Marcel? Exatamente. Tendência aqui de menos ainda. Então, as TMCs fizeram não só esforço para dar transparência à relação, mas também tiveram que fazer um esforço de entender bem os seus custos para fazer um transaction fee bastante correto, né? Então, a gente sabe em TMCs e TMCs, mas falar de custo no Brasil, né, de custo para prestações no Brasil, é realmente um desafio, né? Por conta de toda a carga tributária que temos, né? Enfim, todos os problemas que já sabemos. Então, a gente percebe que o transaction fee ainda tem também esses desafios. O que eu sempre recomendei na hora de implementar um transaction fee, e aí agora não só na minha relação cliente-agência, nem quando eu era agência e tudo mais, mas fazendo papel de consultor e fazendo papel de professor lá no curso de gestão de viagens, o que a gente sempre recomenda quando fala do transaction fee é que ele seja implementado com uma grade de transações, que cubra uma variação de 30% maior ou 30% menor, porque sabemos que a média de transações não se comporta igual no mundo corporativo durante o ano. Então, temos picos, né, no começo do ano, na primeira metade do ano, temos picos na segunda metade do ano, mas também temos momentos de baixa. Então, já há um momento em que a quantidade de transações, se não houver nada no ambiente da empresa, eu digo, na evolução do negócio da empresa, ainda assim haverá essa sazonalidade pelo mês do ano, pelo período do ano que a gente está falando. Então, um bom transaction fee já teria que ter uma grade de variação para evitar que a gente, quando tenha poucas transações, tenha um transaction fee um pouquinho reajustado, até 30% mais, para cobrir os mesmos custos fixos. Mesma coisa no cenário oposto. Então, isso já teria que acontecer. Mas não acontece, não é muito popular, pelo que eu vejo no mercado. Mas, mesmo assim, a gente está falando de 30% mais ou 30% menos. Ninguém podia imaginar um cenário de pandemia onde a gente está falando de 90% menos, né? Então, realmente, sim. Eu estaria disposto, sem dúvida nenhuma, a renegociar. Eu entendo que as atribuições, a relação com a TMC vai muito além de emitir, né, vouchers, documentos de viagens, vai muito além das transações. Eu entendo que eu preciso de uma estrutura fixa lá para uma prestação de serviço que vai se manter mesmo durante um cenário como esse. Então, eu acho que é justo, é legítimo a gente falar dessa remuneração, de combinar essa remuneração, sim. Então, eu estaria disposto, sim, a conversar. Não sei, a gente vai evoluir a conversa aqui, eu não sei se eu iria exatamente para o management fee, mas
vamos evoluir a conversa, porque eu acho que tem uma fórmula que não necessariamente é boa para todo mundo, mas talvez tenha uma fórmula que a gente possa defender aqui. Sim, sem dúvida. Depois se você puder acrescentar, eu vou passar a palavra para a Sheila, mas se você puder acrescentar, você mandou uma pergunta lá no grupo dos gestores da Lagev, se você puder só comentar qual foi overall, o que você ouviu deles, claro. Acho que é legal também para enriquecer o debate. Combinado. Sheilinha, o que você pensa sobre... Você não acha mais prático ter um management que, por exemplo, você paga ali R$5.000 por mês e você não precisa ficar validando quantas foram online ou offline? Por outro lado, isso te traz um trabalho, porque um dos argumentos que os gestores de viagens usam para incentivar o uso do OBT é que ele é mais barato do que o offline. O que você acha sobre isso, em ter um preço fixo, e aí, por exemplo, acontece uma queda de volume do seu lado, você pode chegar na agência e falar, vou te pagar 50% esse mês, ou a agência virar e falar, pô, preciso renegociar, chegou outra pandemia, Deus me livre, mas chegou outra pandemia, e não dá para eu ficar zerado, eu quero receber pelo menos 20% desse FII. Qual é a sua opinião, Sheilinha? Bom, gente, considerando o momento atual, ninguém teve alternativa, então foi necessário migrar rapidamente para um modelo que garantisse pelo menos um mínimo de atendimento personalizado, né, com o conhecimento do perfil das empresas e tudo mais. Não tinha milagre, né? Então, de um dia para o outro, a movimentação cessou, as TMCs deixaram de ter a receita do Transaction Fee, mas, ainda como bem mencionado pelo Nando no início, continuou tendo o trabalho, né? Uma quantidade enorme de cancelamentos, passageiros que ficaram presos em outros países, que precisavam, né, retornar para casa, e tudo mais, além dos relatórios e toda a parte gerencial. O trabalho de consultoria, ele foi muito exigido nessa fase, né? Nas primeiras semanas, nos primeiros meses, foi muito, oneramos muito o trabalho dos consultores. E como que ficava a remuneração, né? Então, a gente precisou fazer aí um trabalho muito, muito rápido para cobrir esse desequilíbrio que a pandemia causou. Pensando num cenário pós-pandemia, que aí o movimento começa a retomar e tudo mais, e com os ensinamentos que essa crise nos trouxe, eu seria favorável a um modelo de mixer fee. Como o Nando mencionou, com uma taxa mínima, então, como que a gente faz isso? Estima-se o volume de acordo com o histórico das empresas, considerando essa taxa que o Marcel também comentou, né, de 30%, um pouco mais, um pouco menos, e coloca ali um percentual mínimo de transações. Se não for atingido aquele percentual, paga-se o equivalente a um management fee, por exemplo. Não seria um mixer aí do management com o transaction, para que ambos ficassem resguardados caso acontecesse algo similar no futuro, né? Ainda comentando sobre a questão de transparência, ela é extremamente fundamental, né? Muitas empresas nesse período foram surpreendidas com o custo total do seu posto, então ninguém imaginava o quanto investia-se em pessoas para manter o posto da empresa funcionando, né? Eles não tinham, mas por que isso? Porque não tinham visibilidade. Então, muitas vezes, a receita que a empresa gerava com o faturamento aí no mês a mês não era o suficiente para pagar a estrutura que eles mantinham com todas as premissas que foram estabelecidas durante o BID, né, para a contratação da TMC. Então, de onde vem o restante das receitas? Então, o que seria bacana é pensar no modelo em que paga-se pelo que pede-se, né? Uhum. E com um custo totalmente transparente. Essa é a minha opinião. Sim. E aí tem uma outra questão, né, que eu vou perguntar para o Nando, que é o empresário aqui, né, de agência. Como que fica, Nando? Porque, claro, que a pandemia também obrigou vocês, empresários, a tomarem decisões difíceis, né? E como que você enxerga daqui para frente? Você está montando um plano de ação? Você acha que você vai precisar, junto com a sua equipe comercial, montar um plano de renegociação, uma nova postura para os bids? Você já tem algo em mente, pensando nesse novo cenário? E eu digo aqui de migração de modelo de precificação. Esquece os outros assuntos, falando de modelo de precificação.
Sim, eu como empresário, eu entendi o tamanho da vulnerabilidade que a gente fica, né, exposto com uma precificação completamente variável, certo? Variável. Então, a gente sim vai partir para uma precificação meio que tailor-made, assim, sabe? Exigir mais dos bids, né? As linhas de... os tipos de serviço que vem para a gente poder precificar por linha de custo, sim, certo? Porque o que é que acontece muito com a gente, né? O que a gente percebe? Existe compras, né, que negocia o valor e ele de novo, generalizando, obviamente, uns ou outros se destacam, né, por olhar com mais critério, mas eles são muito voltados a números, só números, 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 e depois passa a bucha para a gestão, né? A palavra exatamente essa, entendeu? Verdade. É verdade. Aí, e durante a implementação, a gente começa a saber também de coisas que, opa, isso não estava, não estava, e a gente também vai assumindo, a gente não só, às vezes, coloca um preço que, de fato, a gente compõe de uma forma não tão clara, como também a gente recebe demandas que também não estavam no escopo, entendeu? Não estavam no escopo. Então, eu acho que tem que vir... Eu acho que dos dois lados, né, a gente poder, nós, TM6, né, e aí olhando pela minha empresa, a gente ter uma postura, né, de tá bom, vamos falar sobre isso? Qual o custo que traz disso? Vamos fazer a conta, gente. Você sabe que por esse FII que a gente fez, se você somar pela minha transação, não vai pagar as pessoas. Entendeu? Vamos fazer essa conta. Agora também me diz tudo que você tem aí. A gente não pode ter surpresas na hora da implementação, entendeu? Não pode. Então, a gente sim precisa trazer mais transparência de ambos os lados e nós, te respondendo de forma clara e objetiva, sim. A gente vai partir por uma linha de preço onde a gente vai trazer mais transparência, onde a gente vai fazer a precificação por linha de custo e a gente vai questionar muito a área de compras, né, por todos os serviços, pela bagagem que a gente tem, para que a gente tente ao máximo cobrir todos esses serviços e que deixe isso muito claro, entendeu? Para depois a gente não ter surpresas de ambos os lados. Eu não precisar bater na porta para renegociar e eu também não passar por aquele desconforto de dizer, pô, mas isso aqui não dá para fazer isso. Isso não foi o que a gente, sabe? Isso não estava no... isso é surpresa. Sim, isso é uma palavra importante, escopo, né? Muitas vezes o escopo do projeto não é definido e aí surgem os conflitos. Eu estou fazendo, gente, vários bids aqui, eu te juro, tá? Churrada de bid, tudo com volume de 2019. Gente, não vai comprar. A gente não está falando tanto que a retomada do turismo é lenta. Por que fazer um bid agora? Espera, prorroga. Sabe, prorroga, quando a coisa normalizar, você faz de novo. Você não vai ficar num chutômetro, entendeu? Não é legal para ambos os lados. Vocês estão recebendo aí, então, pedidos de bid, convite de bid, com volume de 2019 para 2021. Vou te falar que hoje eu devo estar por baixo aqui, para não exagerar, devo estar participando de uns 15 bids. Só um fez uma projeção correta do volume deles. Deram o volume de 2019 e disseram que até julho eles vão ter somente 30% e depois disso vai chegar a 70%. Não mais os 100%. Os outros 14 bids estão de olhos fechados, falando que o volume é o de 2019. Mas, Nando, você recebendo puramente número de transações é o suficiente para você montar uma proposta? Porque eu penso assim, o escopo ele tem que ser totalmente bem definido. Então, percentual online, quantidade de remarcação e cancelamento, tudo isso impacta demais, né? Que são os serviços, exato, que são serviços que mais demandam tempo da equipe. Então, eu vejo hoje muitas empresas mandando puramente volume financeiro, né, e a quantidade de transações. E é impossível você montar uma proposta adequada apenas com esses dados. Concordo 100%.
precisa ter percentual de adesão à ferramenta, certo? Precificação, o quanto consegue tudo dentro do cartão, o quanto isso foge um pouco, qual o prazo para essa fuga, entendeu? Porque isso existe um custo financeiro por detrás, e cabe a gente também, quando não vier, fazer essas perguntas, porque muitas vezes acontece que a gente fecha o olho, está querendo ganhar a conta e também manda de qualquer lado, entendeu? Eu sou muito transparente com isso, então, sim, ambos os lados têm que se educar para que a gente consiga ter uma precificação sustentável de agora em diante, entendeu? Essa pandemia trouxe um momento de reflexão. Opa, a gente estava muito no automático. Não dá, entendeu? Muito não passo para trás. Muito contando com o otimismo de tudo, entendeu? Não dá. Precisamos, de fato, nos cobrir ambos os lados. Mas você não acha que o fato de que agora os fornecedores não vão poder pagar tanta comissão, tanto incentivo, vai forçar as agências e TMCs a oferecerem um preço mais condizente e também a forçarem o cliente a dar dados mais realistas, Nando? Eu acredito que isso aí eu só posso falar por mim, entendeu? Nesse momento, porque eu não consigo, nesse momento, assim, falar por todos, porque aí é muito de cada um, entendeu? Do nosso lado, sim, trouxe uma consciência muito forte para isso, e precisamos, sim, sabe, fazer, mas eu ainda vejo muita gente fechando o olho e só, sabe, fazendo... Mais do mesmo. Mais do mesmo, sabe? Do antigo normal, sabe? Acho que o nosso novo normal vai ter que ser... Vai ter que ter essa clareza, entendeu? Vai ter que ter essa clareza, essa educação, entendeu? Essa educação do mercado. A gente precisa nos educar, ajudar a educar, a gente precisa estar junto, gente. Senão a gente que sofre, entendeu? Fornecedor e gestão, é a gente que sofre junto. Sim, com certeza. Marcel, é irônico pensar que há um tempo atrás o Transaction Fee veio como a solução, né, como uma novidade assim sensacional que mudou o mercado, né, o paradigma, e com o propósito da transparência. E hoje está sendo questionado porque o mundo mudou demais em 15 anos, então é normal que alguma coisa seja questionada. Foi muito bom naquele momento. Hoje a gente já está repensando, mais por conta até de um pleito dos fornecedores, né? Porque a gente viu que precisa ser sustentável, não tanto para a empresa, mas a empresa tem a corresponsabilidade, porque fazer propaganda falando que cuida da sociedade, do meio ambiente, mas também tem que ter essa preocupação em procurement com os seus fornecedores e a saúde financeira deles. Você acha que o modelo de transaction morreu, está fadado a desaparecer? Qual que é a sua opinião sobre o Transaction Fee hoje? Você que é um dos pioneiros. Bom, Fernão, eu acho que o Transaction Fee tem mais méritos do que defeitos, né? Ele trouxe a tal da transparência, né? Então, quando a gente tinha o Management Fee e o Merchant Fee, a questão era, quanto maior for o seu volume, né? Quanto mais eu vender para você, maior a minha comissão, meu markup em cima do seu volume. Então, isso tendia a trazer desconfiança para a relação, né? De um lado, o cliente pensava, puxa, a agência quer vender as passagens aéreas mais caras, né? Os hotéis mais caros, quer dizer, quer aumentar o meu gasto de viagens para ter um markup maior ou um incentivo maior por parte do fornecedor. Com o Transaction Fee, a gente trouxe também ferramentas protetoras. Então, implementamos mesmo o conceito de tarifa net-net, então as TMCs abriram mão das comissões, a comissão passou a ser do cliente, então o Transaction Fee trouxe uma evolução para o nosso mercado, e posso dizer que talvez a maior evolução, o maior ganho nesse sentido, foi a profissionalização do mercado. As TMCs também tiveram que lidar com os seus custos, né? Tiveram que aprender a fazer custo, aprender a cobrar, né? Que é um grande desafio. Então, acho que o Transaction Fee, ele trouxe bastante profissionalização, e eu não digo que ele deve ser banido. Eu acho que talvez o Mixed Fee, né? Então um Flat Fee, tem algumas TMCs definindo um DOE, que é Direct Operational Costs, né? Expenses. Então, aí eu acho que faz sentido. De repente, se você, por exemplo, o que é na pandemia, o que é
uma atribuição que eu continuo demandando a minha TMC e até aumentei a demanda para a minha TMC. Bilhetes não voados, por exemplo, né? Na pandemia, cliente que tem uma antecedência de compra maior sofreu mais, porque provavelmente acumulou um número de bilhetes não voados maior, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer durante a pandemia é demandar da TMC, puxa, me ajuda aqui a identificar esses bilhetes não voados, ver o que eu posso fazer, quais são as viagens onde eu posso utilizar, como é que a gente gerencia isso. Então, acho justo pagar pela estrutura que eu demando e pelos serviços que eu contrato, independente da minha quantidade de transações, sem dúvida nenhuma. Então, acho que eu defenderia uma precificação mista, talvez o transaction fee, sim, para o que se relaciona só ao volume variável, né, as transações que eu realmente faço, que podem aumentar ou diminuir, dependendo da sazonalidade, mas com aquela grade que eu te comentei, então talvez tendo que fazer um acompanhamento trimestral, de preferência até mensal para isso, e acredito que sim, pagar os custos diretos. Eu só acho que temos que evitar o cenário que a gente tinha em management fee no passado, onde a gente era 100% management fee, então eu, que era TMC naquela época, passei por algumas situações como tinha que abrir, em vez de a gente conversar sobre a estratégia do gerenciamento, melhores práticas, ferramentas que a gente podia adotar, a gente perdia um tempão abrindo linha por linha do management fee. Então, tínhamos que discutir detalhes como, puxa, esse mês consumiu muita água. Nossa, esse mês a eletricidade subiu muito. Puxa, quantos consultores temos? Cadê? Quais são eles? De férias outra vez? Esse aqui já não saiu de férias? Tantos sêniores, eu não preciso de gente tão sênior. Não, bilíngue, tira um bilíngue. Quer dizer, isso era prejudicial, tirava o foco da gestão, né, levava o foco para um gerenciamento, um micromanagement, que não era interessante, né, que não agregava. Então, acho que tem que evitar essas armadilhas. O que é realmente custo direto, que precisa ser mantido, mas que a gente entende, né? Então, aí tem que ter transparência, de novo, de todos os lados, para entender o que é que eu consigo identificar como vou ter que manter independente do meu volume e o que eu posso transferir para um volume variável. Então, eu acredito que talvez uma precificação combinada entre duas técnicas seja melhor. Então, não descartaria o transaction fee inteiramente, não, de qualquer forma. Então eu vou fazer um raciocínio aqui e vou jogar para vocês três para ver quem que vai comentar. Os três podem comentar. Tem uma pergunta do Ettore no chat. Ele pergunta qual seria a abertura do Marcel e da Sheila em adotar um flat fee para garantir uma estrutura mínima do posto. Aí a provocação que eu vou jogar para vocês três. Os clientes poderiam manter, então, o transaction fee, talvez seja uma discussão precipitada, transaction management. Eles poderiam manter o transaction fee e em caso de queda abrupta de volume por forças externas, tipo um terremoto, uma pandemia, automaticamente se aciona um mecanismo de flat fee, onde a empresa se compromete a pagar no mínimo R$2.000 por mês que seja. Um gatilho. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é o melhor cenário. A gente, quando falava no transaction fee, então, cobrindo uma variação de 30%, a realidade nos trouxe uma variação de 90%. Então, acho que sim. Então, a partir de 30%, ou não, vamos fazer uma grade de transação para acompanhar a variação do transaction fee até 50%. 50% em diante, a gente dispara um gatilho. Sim, eu acho que isso seria uma das alternativas super viáveis que funcionariam. É claro que vai demandar um esforço maior de a gente acompanhar a variação de transações mensalmente, trimestralmente. É uma coisa que demanda mais trabalho de gerenciamento, de acompanhamento. Então, requer gestão, né? É gestão. Mas eu acho que a gente tem ferramenta, hoje, cada vez mais a gente tem ferramentas, né? Ferramentas à disposição onde a gente pode acompanhar tudo aquilo. E a fórmula variou 10%, 5%, reajuste de X%, ou decréscimo de X% do transaction fee. O importante, eu acho, não é parar para recombinar a cada grande variação. É fluir automaticamente. Não precisa discutir a relação, mas por alguma variação. A gente já deixa a fórmula combinada. Isso eu acho que é bacana. Eu faço o papel, eu sou procurement, sou comprador, mas sou gestor também, então faço os dois papéis. E posso dizer que
que, como comprador, tudo que eu mais desejo é que a relação que eu contrato, ela fique duradoura. Eu não preciso mexer nela, que ela dure o tempo todo do contrato. Se eu tiver que puxar o contrato da gaveta para discutir com o meu fornecedor o que está escrito lá, a relação não está bem. Então, eu tenho que fluir da maneira mais automática possível. Então, como comprador, tudo que eu quero é combinar uma fórmula que funcione, que eu consiga gerenciar por dashboard, sei lá, pela minha inteligência artificial, pelas ferramentas que eu tenho, e não precise chamar o fornecedor e falar assim, olha, vamos renegociar aqui. Não tem isso. Já está combinado a fórmula. Esse eu acho que é o cenário ideal e acho que o que você sugeriu, sem dúvida nenhuma, uma das maneiras de fazer com que isso fique automático. Certo. Sheilinha, tá quietinha. O que você acha? Concordo, gente. É a forma como mais eu enxergo que dê certo daqui para frente. Claro que demandará uma maior gestão e até mesmo a parte de rateio. Eu fico pensando com os nossos milhares de centros de custo, como que eu vou colocar um flat fee, enfim, né? Como que eu vou dividir isso entre os centros de custo? Mas é a única forma, né? Para garantir minimamente que a relação seja saudável e com todos os propósitos do contrato, do que foi contratado. É isso. Sim. Esse rateio tem que ser proporcional, né, Sheilinha? Então, é a média ponderada, né? Quanto mais produto aquele centro de custo, proporcional vai ser o FII. Exato, é isso. Nando, curtiu a ideia? Eu concordo também. O que eu acho, assim, que a grande dor, o que eu percebo é o seguinte, eu concordo que sim, tem que ter... Eu acho que a gente tem que passar... Assim, pegando um pouco do gancho do Marcel, é o seguinte, o que me vem aqui de aprendizado é o seguinte, a gente tem que passar mais tempo negociando as questões do contrato antes de entrar, para depois a gente ter o mais coberto possível, e aí as coisas fluam, a gente não precisar revisitar, a gente não precisar sentar na mesa. Eu acho que precisa ter esse exercício de passar mais tempo vendo, né, olhando o preço, não só uma coisa fria, não só um número frio, o que está por detrás desse preço, para a gente deixar as regras bem claras, porque o que eu percebo, o que é que acontece? Às vezes, muitas vezes, a gente é estrangulado pelos custos indiretos, entendeu? Às vezes, no meio de uma relação, vão se pedindo, porque as coisas são móveis, às vezes um diretor acordou com uma ideia, pediu uma coisa diferente, aí vocês pedem para a gente, só que quando a gente vai atender, isso tem um custo, entendeu? Então, de repente, assim, a gente passar o máximo de tempo tentando abranger todo o dia a dia, né, com um cap mínimo e aí o variável, certo? Mas a gente tem um cardápio também já pré-acordado de que, se você pediu isso não está dentro daquilo que a gente conversou, isso está dentro daquele cardápio, já ali. Porque o que é que vai acontecendo? Às vezes a gente, e sendo bem assim, sério, às vezes a gente vai no intuito, às vezes a gente tem uma dificuldade de dizer não, a gente vai no intuito de fazer, só que aí a gente se torna devedor e a gente aumentou um indireto nosso. A gente aumentou um direto. Então, o que fica de aprendizado é, galera, tem um cardápio aqui, assim, tudo que a gente negociou está dentro desse pacote. Existe o mínimo, se oscilar, tal, e existe o variável. Beleza, vida que segue. Só que já existe também aqui um cardápio, certo? Aqui de lado, já em contrato, que o que saiu, aquelas coisas, acordei com essa ideia. Ideia incrível, vamos fazer. Mas ela aumenta o meu custo indireto. E isso a gente vai acionar aquele cardápio. Beleza. Sim. Entendeu? Então, assim, acho que esse seria assim, o mais próximo de um ganha-ganha, entendeu? E a gente ir e trabalhar de forma tranquila e sem ficar revisitando. Você falou em cardápio, me lembrou, vocês até poderiam fazer um QR Code mesmo, disponibilizar para os viajantes com todos os FIIs da agência ali, né, claros, porque muitas vezes o viajante também não sabe o que ele paga, e até para o gestor poder vender esse serviço, esse valor agregado de vocês, né? Eu acho que até um QR Code poderia ser uma ideia aí para facilitar a comunicação gestores com viajantes, público interno, para explicar como que é, porque às vezes a gente precisa comunicar o FII internamente, porque vem cobrando no cartão de crédito do viajante, ele precisa saber quanto que, se está certo aquele valor ou não.
Então você falou, me deu esse insight aqui. Essa é uma boa ideia. O que eu vejo que é uma grande questão, e aí a Sheila, o Marcel podem ver, é o seguinte: muitas vezes, quando eu percebo, e eu entendo essa metodologia, é que muitas vezes a parte de gestão não pode ficar vendo o preço. Né? Gestão valida a técnica e compras valida preço. A não ser que a gente tenha uma pessoa que compra e faz a gestão, né? E como é que, sabe? Porque muitas vezes a gestão só está validando o técnico, ela não está olhando o que está sendo negociado. Aí daqui a pouco cai no colo dela, pum, sabe? Aquele FII, e ela vai ter que lidar isso no dia a dia com o seu fornecedor. Sim. Mas aí, gente, tirando o Marcel, que já uniu aí os dois em um, né, tanto compras quanto a parte de gestão, essas áreas elas têm que trabalhar em conjunto, né? Não tem como tomar as decisões apartadamente. Na KPMG a gente tem muito isso, então a área de compras é muito próxima, a gente senta, discute o que está incluso, o que não está. Obviamente eles têm uma mentalidade muito para números, né, custo puramente, mas o nosso papel como gestor é convencer o cara que está lá na mesinha de compras: olha, não, isso aqui faz sentido, mas isso aqui não faz, porque para fazer uma gestão completa eu preciso esse fator. Então tem que ter essa sinergia, é fundamental e claramente, né, explicar para eles a que se refere cada item que ele está validando ali, cada item que vai compor o valor final. É isso, se não tiver sinergia, todo mundo está perdendo. E nisso que você está falando, Xê, acho que você pode destacar aqui, né, para quem está nos assistindo, o seu soft skill de influência e negociação. Porque, invariavelmente, você está afetando o interesse dele, porque ele precisa bater meta também de saving. Então, ele provavelmente vai ter um mais baixo. E serviço, gente, serviço é muito mais complexo do que produto, né? Então, lá, exclusivamente sobre o FII, é a minha área de compras, quem faz as validações, mas toda a parte de sourcing, de companhias aéreas, negociação com os hotéis, sou eu e a minha equipe quem cuida, porque a gente precisa desse histórico, né, dessa vivência, como para saber não só o preço, mas a qualidade, fazer realmente um sourcing daquilo que a gente vai utilizar. Então, é saber separar nas caixinhas. Ambas as áreas são extremamente importantes, mas trabalharem simultaneamente. Claro. Por isso chama business partner, né? Pode falar. Eu também, Fernando, eu sei que você, né, pelo tanto que a gente já se conhece, tanto tempo, sei que você sempre gosta de falar da utopia, do cenário ideal, de como a gente poderia fazer melhor. Eu não consigo deixar de imaginar, talvez por ter passado por TMC e hoje estou do outro lado, eu acho também que a gente tem que chegar num momento de mercado onde a TMC tem que se reservar o direito de ganhar um cliente dizendo como é que vai trabalhar com ele, e não sendo vítima do que ele acha que ele tem que fazer o tempo todo. Porque, veja, quem tem o expertise de verdade mesmo, quem tem o expertise benchmark, quem conhece realmente o mercado é a TMC. E muitas vezes eu entendo o lado do Fernando, porque já passei por isso também. O cliente tem ideias mirabolantes. Olha, não, aqui a gente vai fazer de tal jeito, aqui a gente vai fazer funcionar, e na prática, não, além de que não é uma boa prática, não vai funcionar. Então, o que eu espero que a gente chegue no momento, talvez a pandemia ajude isso, porque, sei lá, acabou com a gordura que havia, com a bonança que havia, então vão sobreviver talvez as relações que foram de ganha-ganha, vão sobreviver os fornecedores que se trabalharam com ganha-ganha. Então, porque imagina assim, você tem que chegar no momento de receber um cliente, eu vou participar do seu bid, a minha precificação é tanto, mas eu vou te atender da seguinte forma: eu não vou faturar, que a gente não fatura, a gente trabalha com cartão de crédito, você vai ter que implementar uma ferramenta online, a gente não trabalha com telefone, e eu vou fazer uma consultoria, uma revisão da sua política de viagem, do que faz sentido e do que não faz sentido. Não posso implementar aqui uma política de viagem que você quer pagar a transação ou o management fee mais barato possível, e eu sou obrigado a te mandar 3 cotações, e aí o seu viajante fala assim: não gostei de umas 3, mais 3, e passa o dia pedindo cotações. Então, quer dizer, eu acho que as TMCs têm que impor: olha, aqui na nossa TMC,
a maneira de trabalhar, as ferramentas são essas, consultoria que eu te falo a respeito de política é desta forma. Claro, você vai ter que entender quais são as metas do cliente, o que realmente faz sentido para aquele cliente. Estou falando de um driver mais para a economia, ou para a satisfação do viajante, ou para rapidez no processo, ou mais controle. Ok, dá para entender tudo isso. Mas fazer uma recomendação, dizer assim, olha, para o seu pacote, é esta forma que a gente vai te atender. Eu acho que aí sim a gente vai ter mais maturidade. O cliente está comprando não só um fornecedor para tirar pedido de viagens, mas está buscando um fornecedor para fazer uma consultoria, uma melhoria no seu processo, né? Implementar procedimentos, melhores práticas e ferramentas que realmente funcionam, porque é um mercado em evolução, quer dizer, a gente tira uma fotografia hoje do que é boa prática, aí vem uma pandemia, ou vem uma evolução tecnológica qualquer, e a gente tem que adaptar as práticas, né? Transaction Fee até então era ótimo. Então, essa relação tem que ser retroalimentada, sem dúvida nenhuma, pela TMC, que é quem entende melhor disso. O cliente tem que aceitar as recomendações, entender as recomendações, ver como consegue trabalhar com elas e, na medida do possível, implementar para trabalhar. Eu acho que é chegado o momento de a TMC falar, olha, infelizmente, a sua empresa não é boa o suficiente para a nossa TMC. Com esta configuração, talvez não. Mas também tem que tomar cuidado, Marcel, eu acho, para não cair naquele negócio de, que nem você falou, tudo usa o contrato. Ah, não vou fazer porque não está no contrato. Não, só vou fazer se você me pagar porque está no contrato. Não vou. E fica sempre usando o contrato como argumento. Eu acho que uma das coisas que os clientes mais valorizam hoje é essa flexibilidade da agência em querer ajustar, customizar as soluções. Você não concorda com isso? Concordo, mas também eu até falei isso também, que eu acho que realmente tirar o contrato para discutir, a impressão que dá é que você está disposto a colocar advogado, a romper a relação e tudo mais. Eu acho que o cenário não é esse. Eu acho que a flexibilidade no sentido de, opa, vi uma oportunidade de melhoria aqui, dá para substituir essa ferramenta ou dá para mudar a política para implementar uma coisa que vai ser melhor para você, se não em saving, em economia de processo, em segurança, alguma coisa do gênero. Eu acho que sim. Esse eu acho que é, na verdade, o grande papel das TCCs, essa consultoria constante. Sim, trocar as peças da engrenagem por peças melhores, por coisas que funcionam melhor, não tenho dúvida. Não precisa tirar o contrato da gaveta. A gente está exercendo a consultoria que já foi contratada, sem dúvida nenhuma. Sim. Tem um comentário aqui no chat que eu vou lançar para ver se alguém quer comentar, alguém de vocês três, que é do Marcelo da Camargo Correia, onde ele fala que ele acredita em um mixed fee, onde haveria um management fee de acordo com a demanda gerencial que cada cliente tem, como pacotes de relatórios aliado a um transaction fee por demanda de operação, além, claro, de uma transparência total das receitas envolvidas. Ganha-ganha. Então, o que ele está falando é ter um management fee para entrega de relatórios, um flat, um management fee, e um transaction fee por operação, por transação feita através da TMC, e uma abertura total de receitas de comissionamento, de over, do que venha por conta da conta dele junto à TMC. Alguém quer comentar? Nando, você que é da área. Não, acho que é um comentário bastante pertinente. O que essa pandemia trouxe, de fato, é a gente poder trazer transparência, entendeu? Para a nossa relação. A gente precisa falar sobre isso, entendeu? Precisa falar sobre essa transparência, entendeu? O que acontecia muito no passado, que eu via, e olhando pelo nosso posicionamento, muitas vezes eram clientes querendo entrar, de forma geral, aqui, numa relação que a gente tem com o nosso fornecedor final, entendeu? Porque muitas vezes é o nosso que está na reta, sabe? Quando não nos paga, é a gente que, sabe? Quando a companhia aérea quebra, a primeira coisa que vem para cima da gente, eu quero meus reembolsos, eu quero meus bilhetes, entendeu? Eu comprei com você, entendeu? Então, opa, peraí, então vamos acordar as coisas, entendeu?
vamos acordar, ser transparência, tem que ser transparência em tudo, entendeu? Tem que ser, né, venha a nós ao vosso reino, sabe? Eu acho que essas regras dos jogos que tem que ficar bem clara, entendeu? Antes da gente começar um relacionamento, certo? Essa do jogo, essa é a regra do jogo, e isso é um exercício que tem que ser feito, entendeu? Tem uma... Pode falar, Marcelo. Eu completaria o que o Fernando colocou e o que o Marcelo sugeriu, já que está falando de modalidade de remuneração, eu acho que a gente carece de uma que eu acho que funciona e seria muito bacana para a gente. Por que a gente não trabalha mais no sentido de implementar success fees, por exemplo, né? Tem categorias que são trabalham super em harmonia com success fee. Por exemplo, recuperação de bilhetes não voados, né? A gente sabe que é complexo para a TMC trazer uma fotografia de um cenário pouco estandarizado, cada fornecedor, cada companhia aérea trata de um jeito, não é? Por que a gente não atrela um success fee à recuperação desses bilhetes que seriam perdidos, não é? Então, tem várias categorias que a gente pode trabalhar mais no sentido de success fee. É bom para todo mundo, né? Quer dizer, então, combina-se a remuneração ganha-ganha para todos os lados, e se a TMC fizer um pouco mais, todo mundo ganha, e aí recebe um pouco mais também. Então, acho que a gente tinha que evoluir mais nesse sentido. Conheço muito poucos contratos onde existe success fee. Eu acho que a gente devia ter mais isso. É verdade. Também pela dificuldade de chegar num acordo do que vai ser o baseline, né, Marcelo? O que é saving, o que é cost avoidance, porque cada empresa tem uma metodologia, mas eu não tenho dúvida que é um tipo de discussão que vale a pena, sim, até ser proposto pelo pessoal que está aqui nos assistindo e pelos próprios clientes, né, para você engajar o seu fornecedor nas suas metas, no seu business plan. Exatamente. Sheilinha, você como auditora, trabalha pelo menos numa empresa de auditoria, o Nando comentou, né, sobre as entregas, o Marcel também falou bastante, e principalmente o Marcel falou muito, né, da agência trazer, falar, ó, temos peça A, vamos trocar pela B, temos modelo A, vamos para o B, e a gente percebe que os account managers das TMCs, eles não têm tempo de fazer isso, porque eles são muito demandados operacionalmente, é uma percepção geral. O que você pensaria em fazer se você fosse uma empresária de uma TMC? Você criaria uma área de sucesso de cliente? O que você acha que seria viável? Colocar um Key Account Manager que só fique pensando em coisas estratégicas? Porque eu entendo que eles às vezes têm 8, 9 contas para gerenciar e fica humanamente impossível você ser proativo e levar ideias para o seu cliente. Esse trabalho, Fernando, eu vejo ele precisa ser feito com mais qualidade. De fato, a gente tem muito essa premissa na KPMG, e você pode até perguntar aí para o Nando que a auditoria está no nosso sobrenome, né? A gente vasculha tudo, a gente fuça em tudo, dá várias opiniões, questiona-se muito, então nós temos um trabalho muito proativo de acompanhamento. E a Contic tem um papel muito importante nisso, então a gente tem um trabalho muito próximo da nossa gerente de contas, então ela apresenta para nós mensalmente um plano de melhorias, de sugestões e tudo mais. Então, hoje eu tenho um mundo próximo do ideal, mas no passado eu não funcionava dessa forma, e eu sentia muita falta disso. Né, tanto que quando a gente abriu aí as opções no mercado, foi justamente por essa deficiência, a falta de acompanhamento e de sentar ali e falar, bom, eu acho que eu estou fazendo certo, o que você acha? Você é especialista, o que eu posso melhorar? O que tem de novidade aí? Hoje eu participo do TMG, a gente tem discussões riquíssimas e a gente está sempre acompanhando o movimento de mercado, tudo que vem aí de tecnologia nova. E é importante esse debate, mas a TMC conhece todo o perfil e volumetria de perto, então ninguém melhor do que eles para sentar e falar, ó, vamos fazer diferente, né? Vamos fazer dessa forma. Eu não concordo em impor, eu acho que aí acaba com a relação, né? Nós estamos contratando um parceiro para nos apoiar e nós já temos premissas políticas e todo o nosso perfil, né, de
de compras de viajantes e tudo mais, e ninguém vai mudar isso de uma forma tão, né, se for imposto para contratar um parceiro. Acho que não funcionaria dessa forma. Mas mostrar o porquê que eles estão sugerindo e os benefícios dessa nova prática, desse novo produto, dessa nova tecnologia, é sempre muito bem-vindo. Nós somos super abertos a ouvir sempre e tentar melhorar, sem dúvida. Sim, e até uma coisa que precisa entrar na precificação, né? A senioridade do seu gerente de contas, porque às vezes tem empresas que precisam... Não só, vejo como equipe. Então, quando a gente, lógico, tem muita coisa ainda a melhorar com a crise. De novo, a gente aprendeu muito para reformular os próximos vídeos, mas a gente sempre colocou perfil técnico, capacidade analítica de cada um dos membros ali da equipe, porque não é só no consultor, né? O consultor ele tem um papel importantíssimo, mas se as coisas não funcionarem atrás dele, uma boa equipe de BI, né? Os KPIs eles são importantíssimos. Se a gente não tiver nada disso funcionando, acabou o trabalho dos consultores. Nada disso é lembrado mais, né? Então tem que ter tudo isso bem alinhado e funcionando perfeitamente para que a pesquisa de satisfação lá no final seja bem alta. É uma orquestra, né? Exato. Numa parte não funcionar, derruba o trabalho dos demais. Pessoal que está aí nos assistindo, como a gente está caminhando, a gente vai estender 10 minutinhos, a gente já tinha conversado aqui sobre estender um pouquinho mais. Se vocês puderem entrar no QR Code que está aí na tela ou nos comentários no YouTube, preencha a nossa pesquisa de satisfação com a live. É muito importante para nós saber a opinião de vocês. Mandem mais perguntas. Se vocês tiverem, a gente ainda tem 10 minutos para reproduzir essas perguntas aqui. E vamos seguindo o papo, porque ainda tem algumas coisas para eu perguntar para eles. Eu queria... A Cristiane Manetti, da GCO, ela está perguntando aqui no chat. As empresas que usam Transaction Fee fazem algum tipo de auditoria para conferir todas as transações? E aí eu vou jogar a pergunta para vocês dois, gestores. Na minha época, sim, a gente fazia, mas eu vou jogar para vocês. Total. Linha a linha, na unha ali, mas a gente faz, tem que fazer, né? O Nando tá até rindo, coitado. Dá mais com a PMG, né? Não, então, faz parte tá no nosso DNA, né? Então, não em questões de desconfiança, nada disso, mas a gente precisa ter ali os gastos todos detalhados e transparentes, então a gente faz realmente uma conferência assim. A auditoria ficou com essa pecha de ser só para pegar erro e erro mal intencionado, né? Erro de Exato, e não. Na verdade, a auditoria é para corrigir processo, porque é melhorar, humano erra. Também, exatamente. Como é tudo muito automatizado, então a gente tem hoje robozinhos que provisionam essas despesas automaticamente nos centros de custos. Eu preciso validar, porque eu sou cobrado internamente, então eu tenho os meus clientes internos. Se eu não tiver essa análise antecipadamente, eu estou pegando de surpresa se alguém me questionar, olha, mas eu sou o maior usuário aqui do sistema online, por que eu estou sendo cobrado por uma coisa offline e por aí vai? Sim. Você, Marcel? Então, eu vou falar uma coisa engraçada, né? Não. Não. A gente não audita, eu não audito e não há ninguém na IBM que audite o Transaction Fee, por uma razão muito simples, né? Como a gente paga o próprio Transaction Fee, não só a passagem aérea, não só a despesa do hotel, a gente paga a própria transação ao nosso TMC no cartão corporativo, então essa auditoria é terceirizada a quem de direito, o dono do cartão. Então, claro. O dono do cartão é que acompanha, porque ele tem que pedir o pagamento do seu cartão corporativo para a IBM, então ele fala, olha, IBM, preciso que você pague o meu cartão aqui no dia tal, né? Tudo isso através do nosso online booking, então um processo bastante automatizado, bem simples, ele não perde muito tempo fazendo isso. Então, ele é a primeira linha, né? Ele já recebe, se houver qualquer despesa sendo passada no cartão corporativo dele, ele já recebe aquele SMS, né, na mesma hora que ele está fechando a compra da passagem aérea. Então, ali ele já está auditando se o valor que ele fechou na ferramenta online é o que veio debitado no cartão dele, né? E em seguida, ele recebe a cobrança do Transaction Fee.
Então, a única coisa, o único cuidado nesse sentido é dizer quais são os tipos de transaction fee, né? Mas, basicamente, hoje em dia, a gente só tem o online, porque é mandatória a utilização da ferramenta online. Então, é também um valor que já entra na cabeça, já entra no automático, né, do viajante rapidamente. Então, quem faz a conciliação é a auditoria, no nosso caso, é o próprio viajante. Então, eu não tenho nada a ver com isso, não há ninguém lá na IBM que audita, então, eu não tenho esse tipo de discussão com a agência de viagens. O que a gente avalia de vez em quando é se por acaso foi usado algum fornecedor não usual, não contratado, não preferencial, que tenha pago alguma comissão. Então, vou checar lá se tem alguma comissão a receber, mas muito pouco no nosso cenário, na verdade, onde a gente negocia net-net, né? Entendi. Ou seja, você tem o melhor dos mundos, né? Eu tinha esse também na Philips. Eles mesmos olhavam. É verdade, o seu processo na Philips era exatamente o mesmo. Então, é nisso que eu falo, é nesse sentido que eu digo que no meu mundo ideal, TMC fala assim, não, olha, vou te atender neste formato aqui, porque a gente já pouco há muito tempo a discussão de, vamos dizer, lavagem de roupa suja, né? E vamos logo para a estratégia, vamos logo para o que agrega a estratégia, né? Sem dúvida alguma. E aí, caminhando para o fim, para a gente poder fechar nos 10 minutos que ainda restam, 7 agora. Primeiro que eu queria deixar um recado aqui para o pessoal que está nos assistindo. Se quiserem mandar para um amigo que não pôde entrar no canal da Contic, no YouTube, esse vídeo vai estar disponível. Eu acho que é importante a gente fazer alguns fechamentos para ajudar as pessoas a fixarem, né? Porque a gente fala de bastante coisa. Então, se a gente puder ali qualificar 3 coisas que a gente chegou num consenso, né? O primeiro é que não tem fórmula perfeita para todos. Então, vale uma discussão individualizada entre agência e cliente sobre a criação de mecanismos ou de repensar o formato de pagamento de transaction ou de management que existe hoje, a rediscussão do escopo dos serviços, senioridade, bids com mais informação vindas do cliente para que as agências também possam fazer uma coisa menos, vamos ver para onde o vento vai, para que elas possam realmente fazer uma coisa mais assertiva e com isso ter menos surpresas e gerar menos fricção. A gente fala muito do traveler friction, né? O traveler com a política de viagens. Mas tem o friction também entre TMC e cliente e vários outros frictions que a gente poderia reduzir com as regras do jogo mais claras, com as cartas sobre a mesa. Quanto mais assertivo, direto e objetivo a gente for, menos chance de mal entendidos ocorrerem. E principalmente a compreensão quando há gestor de viagens e travel buyer, os dois trabalharem juntos, serem parceiros nesse negócio, e isso vale para eventos também, um gerente de eventos e um events procurement. Os caras têm que trabalhar juntos, porque vocês têm o mesmo objetivo, e no fim das contas quem vai absorver a bucha, como o Nando disse, lá na ponta é o gestor. Então, provoque. Mas o cara de compras nunca me envolve. Você é o cliente interno dele. Vai atrás dele, porque ele tem que te envolver. Você é o usuário do serviço que ele vai negociar. E aí eu queria pedir para vocês 3 também deixarem um fechamento, e eu vou deixar uma provocação, pensando no mundo que a gente tem hoje, né? Bancos digitais que o cliente não paga nenhuma tarifa, não paga TED, não paga DOC, ele faz quantas transações ele quiser, às vezes cartão de crédito sem anuidade. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, trazer essa realidade da conta digital para o nosso mundo também, facilitar essa relação, unificar FIIs, não ter tantas linhas de cobrança. Eu acho que a gente precisa racionalizar e simplificar. Tem alguma coisa do mundo de consumidor que vocês gostariam de trazer para essa relação empresa e TMC? Eu vou começar pelo Nando. Pergunta. Bem, vamos lá. Primeira é a questão do fechamento, né? O que eu resumo nisso tudo é tipo assim, galera, vamos nos dar as mãos, entender que a gente está do mesmo lado e fazer uma relação saudável para os dois.
entendeu? Vamos olhar para trás, ver assim, os aprendizados que tivemos, entendeu? Os perrengues que passamos com essa pandemia, e vamos fazer uma coisa mais transparente, mais justa para ambos os lados, certo? Eu acho que isso é o que fica de aprendizado, certo? Para a gente e de reflexão. Com relação, Fernando, a essa coisa de banco digital, de a gente não cobrar, de não sei o quê. Cara, eu só vejo de uma forma, né? No voltar um pouco, porque assim, os bancos digitais, eles não cobram nada, mas eles ganham dinheiro de alguma forma, né? Eles pegam o seu dinheiro, investem e ganham em cima dessa rentabilidade, entendeu? Sim. Só eu não estou falando de vocês não cobrarem, estou falando a digitalização, conseguir fazer tudo, que nem a gente fez o do Sam, que o cara consegue fazer várias coisas no aplicativo. Esse é o que eu quero trazer. Eu já ia reviver a comissão, hein? Pode reviver aqui. A gente vai fazer outra live aí agora, de desfazer tudo que a gente fez aqui. É verdade. Cancela e faz outra. Eu falei assim, não, eu acho que sim, é uma coisa que, honestamente, a gente vem pensando muito, 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 como é que, de fato, a gente digitaliza mais ainda essa nossa relação, entendeu? A gente trouxe o Sam, que é um assistente pro viajante, mas é onde eu estou pensando que é o nosso grande desafio, que eu confesso que eu ainda não tenho essa resposta aqui para trazer, é como é que eu deixo mais, por exemplo, numa mão de uma Sheila, uma gama de serviço onde ela se abasteça dele, sabe? Onde ela realmente me acione para coisas que eu posso contribuir mais, assim, no sentido... Às vezes eu tenho uma pessoa muito sênior de um lado que ela investe muito do tempo dela fazendo coisas que eu poderia deixar mais na mão do cliente fazer, mas de forma fácil. Eu não estou dizendo aqui que eu estou levando, que eu quero empurrar o trabalho para eles. Não é isso. E esse é o nosso desafio que a gente vem pensando, entendeu? Nesse período de pandemia. Quando a gente voltar, como é que eu consigo voltar de uma forma em que eu realmente traga uma digitalização desses outros tipos de serviço que é do dia a dia, sabe? Que eu boto uma pessoa sênior, que aquilo pegando um pouco do que Marcelo achei falar, uma pessoa sênior mesmo para poder ver melhorias, novos sistemas, e não estar, às vezes, correndo atrás de uma resposta de que não veio, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que às vezes até desmotiva o account manager, entendeu? Tipo, a pessoa é tão simples, está pensando em tanta coisa, mas ele não tem tempo, ele fica sem braço, sabe? Ele é ser humano, tem hora que ele precisa desligar, né? Senão vai adoecer. Então, isso é um dever de casa que a gente está quebrando a cabeça. Muito legal. É exatamente isso que eu penso que seria muito bom. Digitalizar o máximo de trabalhos operacionais. Com certeza. Sheilinha? Acho que faz total sentido. A gente precisa realmente dessa parte tecnológica que traga facilidade e agilidade. Então, eu sinto falta de um Super BI que eu coloque lá os dados que eu quero gerar um relatório X, né, e já saia pronto na tela, uma base de dados, né, confiável, com todos os parâmetros lá. Clico, seleciono o que eu preciso verificar e na hora eu já tenho ali, né, todos os dados para análise. Então, sim, eu acho que faz todo sentido. Precisa-se ter um investimento muito alto em boas ferramentas, que também não adianta disponibilizar para que hajam erros repetitivos e no final os dados não sejam fidedignos, mas a parte de controle, de SLA, por exemplo, seria ótimo se cada um conseguisse monitorar e não dependesse da agência enviar esses dados. Então tem muita, a parte de cartão, de meios de pagamento, né? Hoje tem aí um grande gap na parte de pagamentos com hospedagens. Então, muitas empresas ainda trabalham com faturamento, então seria a hora da gente pensar com carinho nessa parte de automatização, em todas as ferramentas que estão disponíveis, onde já se tem ali a retenção dos documentos, tudo online, tudo bem rápido. Então, a hora é agora de investirmos cada vez mais nessas tecnologias novas. Legal.
Bom, meu fechamento, Fernando, pegando no gancho que você falou, que eu posso dizer, tendo sido travel manager e tendo sido agente de viagens, account manager e gestor de viagens, o que eu posso dizer, o gestor de viagens é um cara muito solitário, vive num mundo muito sozinho, É verdade. num mundo muito próprio, muito sozinho, tem muito pouca informação, tem muito pouco conhecimento do que está acontecendo fora do seu mundo, porque às vezes não tem tempo, né? Dependendo principalmente da característica da gestão, de se atualizar, de buscar informações. Então, eu acho que a TMC, sempre insisto nesse ponto, a TMC, que é o grande laboratório, né? É o grande lugar de benchmark, onde está vendo práticas que estão dando certo, práticas que estão dando errado, ferramentas que funcionam, ferramentas que não funcionam, o que é um erro, o que é um acerto. O que eu vejo, tem muito travel manager, muito gestor na escuridão lá sozinho, com a mão estendida, me ajuda, só esperando alguém estender a mão e falar, pronto, vou te dar a luz. Nossa, eu vejo muito isso. Então, eu concordo com o Fernando, eu até acho que o account manager não é esse cara, de repente, com tempo suficiente para fazer essa consultoria de qualidade, porque de repente tem um incêndio, de repente tem que ouvir a ideia mirabolante que alguém teve lá dentro da empresa, de repente tem que responder alguma coisa do saque, então talvez ele esteja consumido no dia a dia lá pelo incêndio e não consiga falar. Então, o que eu acho, sim, é importante a TMC ter um braço de consultoria totalmente independente da operação, uma pessoa que possa mergulhar ali e chamar todos os lados, né, TMC e o gestor, e falar, olha, eu acho que a luz aqui existe, porque existem melhores práticas, a gente sabe disso, tem práticas boas, né, então faturamento, para que a gente está discutindo isso até agora, enfim, ferramenta online é uma realidade de uma década atrás, quer dizer, e tem tanta gente aí precisando, com a mão estendida lá no escuro, sem saber de tudo isso. Então, acredito sim que a digitalização pode contribuir com tudo isso. A gente lá na IBM já tem uma ferramenta de inteligência artificial própria que consolida a informação, harmoniza a informação de diversas fontes, então da TMC, do cartão de crédito corporativo, do Expense Report, harmoniza tudo aquilo e eu consigo olhar lá, eu não dependo da TMC ou de qualquer outro fornecedor para olhar tudo aquilo. Então, eu acredito muito nesse cenário onde as tarefas repetitivas, que não agregam, têm que ser digitalizadas, têm que ser automatizadas. E a inteligência, o grande talento humano, que não tem substituição, não tem máquina que substitui isso, vai analisar os padrões. Né? A ferramenta vai te dizer, olha, tal transação saiu do padrão, e você que vai falar assim, puxa, é um bom aspecto, nossa, é um péssimo aspecto, alguém precisa auditar isso daqui. Então, somos nós que vamos fazer esse trabalho estratégico. Então, o que eu espero é que a tua pergunta seja nesse sentido, né? Como é que a gente vê? A gente tem que ver a digitalização como uma aliada, né? Para profissionalização, para ganho de qualidade nas nossas relações. Então, acredito muito que a gente pode evoluir por aí. Acho que a gente já está evoluindo. Acho que as TMCs, do tempo que eu trabalhei em uma e continuo em contato com elas, já evoluíram extremamente. Eu acho que os gestores também, mas os gestores precisam muito de ajuda, precisam muito de colaboração de fornecedores que enxerguem melhor, que tenham mais qualidade de benchmark para dar e tudo mais. Então, eu acredito, sim, no caminho que você apontou, e acho que tem muita coisa para fazer, sim. Excelente ponto, é verdade. Acho que os gestores precisam muito disso vindo dos hoteleiros, do pessoal da aviação, das locadoras, de todo mundo, não só das TMCs. Pessoal, muito obrigado a todos os que nos assistiram, nos acompanharam nessa 1h15. Agradeço também especialmente aos nossos painelistas, ao Nando, à Sheilinha, ao Marcel. Muito obrigado pela abertura, pela sinceridade de cada resposta de vocês. Eu acho que com debates assim a gente consegue provocar reflexões e contribuir na melhora do nosso mercado. Discutindo, refletindo, pondo pontos de vista diferentes na mesa, e cada um que nos assistiu conseguir elaborar esses pontos de vista, juntar uma parte daqui, uma parte dali, e é assim que a gente muda uma realidade, né? Mas, definitivamente, as coisas têm que ser discutidas para que elas existam. O problema só é resolvido quando a gente admite a existência dele. E obrigado, foi ótimo moderar vocês, eu gosto muito, particularmente, desse trabalho. Então, foi um prazer imenso. Reforço aqui a pesquisa aqui embaixo, ó, o QR Code aqui.
E a gente provavelmente vai fazer outro, porque ainda tem muito pano para manga. E deixem lá comentários para a gente na pesquisa que a gente precisa, tá bom? Saber como que estamos indo. Tá Obrigado. bom. Obrigado, pessoal. Obrigado por tudo, hein? Muito obrigado pela oportunidade, hein, pessoal? Nada. Obrigada, gente. Foi ótimo. Super obrigada. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.